Olá, sou Laércio Comar, falando para a plataforma de negócios Setor Moveleiro, nosso drop semanal, resumo de informações econômicas e financeiras. Estamos aqui fazendo um resumo de 2021, uma retrospectiva com algumas informações. Vamos já iniciando elas. Na semana passada falamos sobre as vendas da indústria moveleira, do comércio em geral, os aumentos que nós tivemos em 2021, quais foram os reflexos da indústria. Se você perdeu, volta lá, assiste no YouTube, no Instagram, tá bem legal o material. Hoje vamos falar sobre emprego e renda, como é que fica o coitado do consumidor no meio de uma pandemia. Semana que vem falamos sobre o mercado moveleiro, o que a gente pode esperar, qual é o tamanho dessa pizza. Falando de emprego e renda já, nós sabemos que todo e qualquer consumo do país, ele vai depender de quantas pessoas estão trabalhando e quanto elas estão recebendo. Também tem o terceiro pilar, que seria o quanto elas podem comprar com isso, ou seja, o quanto a inflação e outras situações comeram no poder aquisitivo. Mas a gente pode fixar isso em duas situações principais. Quantas pessoas estão empregadas, trabalhando, quantas têm renda, e o quanto elas estão recebendo. Vamos ver como ficou isso em 2022? Bom, primeiro, nós somos 200 milhões de habitantes, 211 milhões, 36 são menores de 14 anos, não estão na população de trabalho, sobram 174 milhões. Dos 174 milhões, temos gente aposentada, temos gente doente, temos pessoas que não querem trabalhar, optaram por estudar, e na força de trabalho ocupadas, efetivamente, 86 milhões. 86 milhões de brasileiros para 211. Desses 86 milhões, nós não podemos esquecer que um terço recebe o salário mínimo. Estão recebendo R$ 1.100 por mês. Essa é a nossa capacidade. Bom, em matéria de desocupação, em matéria de gente empregada, nós temos caiu o índice de desemprego ou desocupação, segundo o IBGE, para 12,1. Esse índice até outubro, tá? Ele é um índice que vem um pouco atrasado. 12,1. É um excelente número, Laércio, mas tudo isso de gente desempregada é excelente? É excelente porque vem em queda e nós já estamos com números iguais a antes da pandemia. Pelo menos isso. Se nós tivéssemos muita gente desempregada também nesse momento, a coisa poderia estar pior. Mas não, nós temos um índice de desocupação que vem caindo, está com 12,1%, então as pessoas estão trabalhando, estão produzindo e têm renda. Essa renda é suficiente? Aí está o X da questão, infelizmente. Nós tínhamos uma renda aqui de pouco mais de R$ 2.600, antes da pandemia, ela beirou 2.800, mas como na pandemia aumentou tanto a renda, foram os auxílios, auxílio emergencial, auxílios de governos, fez com que a renda aumentasse. Na verdade, isso aqui foi a causa de toda a inflação. Foi muito dinheiro injetado no mercado. Mas aquele seiscentão, lembra? Um terço de pessoas ganhando salário mínimo, 600 a mais fez uma diferença tremenda. E as pessoas compraram muito, faltou tudo, subiu o preço. E subiu o preço, gerou inflação e agora começou a corroer. Hoje estamos com 2.449. Lécio, mas diminuiu o salário? Não, não é que diminuiu. Aqui eles fazem o cálculo da renda média, descontando inflação. Então, essa queda toda está ligada à inflação. A diminuição, sim, dos 600 para os 300 e toda essa oscilação, mas principalmente por conta da inflação. Ela comeu o poder aquisitivo do trabalhador. Nós vimos que as pessoas estão trabalhando, estão empregadas, mas o dinheiro dela não dá para comprar muita coisa mais. E é aí que pega na economia. Se nós formos olhar essa renda, o quanto ele está ganhando, já está batendo 2012. São 10 anos atrás, é o que tinha há 10 anos atrás. Nós recuamos demais. Toda essa pandemia fez um estrago, não foi só aqui no Brasil, foi no mundo inteiro, mas não importa. O que importa é que nós, brasileiros, dependemos que a nossa economia aqueça para que as empresas paguem mais aos seus funcionários e com isso a renda aumente e com isso as vendas aqueçam. É difícil essa história do ovo da galinha, mas ela vai ter que ser quebrada. Lércio, e vamos falar um pouquinho para onde vai esse dinheiro? 2.000 e pouco de renda. Eu peguei aqui um índice até atrasado, 2018, mas é o que eu consegui, de renda familiar a 4.649. Então, 2.000 e pouco de renda cada um, duas pessoas e pouquinho por casa, 4.649. Dos 4.649, uma parte vai para casa, uma parte para transporte, uma parte para alimentação, a parte do bolso de cada um, igual a você, igual a mim. Quanto vai para móveis? Você tem uma ideia de quanto se gasta com o móvel? Nós falamos que o móvel pegou o mercado dos outros anos de 2020, por isso houve toda
aquele consumo? Pois bem, esse daqui é a pizza do gasto do trabalhador. 15% com aluguel, 14% com transporte, 14% com alimentação, imóveis, 1,4%. É isso que uma família brasileira gasta em média da sua renda com mobiliário, 1,4%. Se nós tivemos em 2020 aumentos reais de venda, que explodiu-se tudo, foi 1/3 a mais, 30% a mais de venda real, e com isso faltou-se tanto produto, significa que nós devemos ter beirado 2 pontos percentuais do bolso do consumidor. É nada. De 1,4 para 2 pontos, não foi nada. Tirou, a pessoa não gastou com roupa, não gastou com... Bom, vestuário é 3,4. Se nós moveleiros pegamos 0,4, já foi o suficiente. Então, na verdade, faz uma participação muito pequena da pizza. 1,4 dos 4.649, uma família brasileira gasta em média R$ 65 por mês com móveis. Laércio, é muito pouco. O copo d'água está meio vazio ou meio cheio? Como você enxerga as coisas? Bom, pois bem, os R$ 65 para 59 milhões de famílias dá quase 4 bilhões de reais por mês. Qual o seu tamanho dentro dos 4 bilhões de reais por mês? Então, as famílias estão empregadas, estão com uma renda comprometida, estão. Vou entrar em desespero, não entre, a não ser que você tenha uma fatia de mercado tão alta que você não saiba de onde tirar, sempre tem de onde tirar essa participação da pizza. Só que nós vamos precisar de muita criatividade para isso. E como vai ficar essa renda para o ano que vem? O valor do Auxílio Brasil para 2022 já está estipulado, está tudo liberado, o gasto com o auxílio está indo de 36 bilhões para 90 bilhões, é bastante dinheiro. Isso é bom para a economia? É dinheiro que está entrando. Isso vai fazer aquela renda média parar de cair e talvez subir. Quebra o ciclo lá de ovo da galinha que nós comentamos. Um valor médio de R$ 415, não se sabe ainda se vai ter retroativo ou não, mas já é dinheiro entrando na economia, isso é bom. Tem outras cláusulas desse auxílio emergencial, várias outras coisinhas lá extras que vão injetar dinheiro na economia. O salário mínimo sobe de 1.212 de 1.100 para 1.212 em 2022, agora em janeiro já subiu. Lércio, isso é uma vergonha, 112 não vai fazer nada. Gente, é muito pouco, mas quando você fala em 11% para 1/3 da população que ganha R$ 1.000, esse 1.100, esses R$ 100 ajuda sim, ajuda naquela renda. Tá certo que ao longo dos meses, as pessoas vão receber esse dinheiro agora em janeiro, já com aumento, para diminuir um pouquinho da inflação 2021 que nós tivemos ano passado, mas ao longo do ano de 2022, a nova inflação vai apertando de novo essa conta, que não fecha. E o governo, como é que fica com esse dinheiro que está sendo pago, esse salário, aumento de pagamento, está falando que não tem dinheiro, vai ter que pagar 41 bilhões de reais a mais por conta dos 112. Por que eu falo isso? Porque esses 41 bilhões em um ano significam 4 bilhões a mais por mês que cai na economia. Tá vendo? Os 112 reais lá é pouquinho, mas ele acaba ajudando na soma a fazer a economia rodar. Nós temos boas perspectivas, sim. Não são fáceis, mas elas são possíveis. São 41 bilhões entrando. Tá, e vai faltar dinheiro para o governo? Juro da dívida cresce 105 bilhões em 2021. Enquanto nós estamos brigando para injetar 40 bilhões a mais pelo salário mínimo, 90 bilhões por um plano assistencial, o governo acaba gastando, não estou criticando o governo atual ou os passados, mas essa dívida do Brasil é coisa muito antiga e custa de juro, aumentou aqui 105 bilhões. Realmente é uma pena, porque toda vez que se sobe aquela taxa de juro do Banco Central para segurar a inflação, esse dinheiro gasto com juro, que não ajuda em nada a economia, ele acaba faltando para poder se injetar, para fazer com que as famílias gastem mais, comprem mais e com isso aumentem seus salários. A dívida bruta do governo geral ficou em 81,1% do PIB em novembro. Por que eu trouxe isso junto com renda? Está aumentando aquele salário, o governo vai ter que colocar dinheiro, mas ele está gastando demais. Pois é, mas a dívida caiu de 82,3% para 81% do PIB. E isso voltou já antes da pandemia, que era 80,4%. O que isso significa? Pensa em você, eu, qualquer pessoa, como uma família que tem uma renda. E em algum momento de aperto, ela teve que gastar mais. É o que aconteceu com o governo, medo de arrecadar menos e gastando mais.
Mas o que ele está gastando não é governo federal, que é governo federal, estadual, municipal, são todos os governos do país. Então, aqui não tem partido político. Todos eles, o que eles estão devendo não é mais do que deviam antes da pandemia. E por que isso é bom? Isso é bom porque há, sim, fôlego para os políticos ajudarem a população, ajudarem a economia. Se o país estivesse numa situação muito ruim financeira, ele não teria condições também de ajudar, e isso teria aspectos muito ruins. Mas ainda bem, está conseguindo andar. Bom, falamos hoje em emprego e renda, semana passada foi venda e aumento, e semana que vem vamos falar sobre o mercado moveleiro para 2022. Você sabe o tamanho da pizza desse mercado moveleiro? O quanto o de imóveis de clientes você poderia estar atingindo? Muito obrigado e até semana que vem.